medicação preventiva. E ele diz assim: pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado, ou seja, inconsequente. Use a coragem sem abuso. O corajoso é, em muitas ocasiões, simples e imprudente. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. E assim, meus amigos, pedimos a permissão ao alto para iniciarmos essa palestra de hoje, esse estudo, que estejamos sempre atentos, que estejamos sempre muito gratos por essa oportunidade. Abençoe, Senhor, o nosso amigo Guilherme, para que ele possa passar com tranquilidade e que nós possamos compreender o fruto dos seus estudos nessa noite. Então, pedimos ajuda ao alto para que estejamos com essa inspiração para compreender na noite de hoje o estudo que tanto vai nos trazer elementos para a nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Como eu disse, meus irmãos, hoje, dia 19 de junho de 2023, acontece o nosso segundo painel espírita, que tem como tema as drogas, e a palestra de hoje será sobre dependência de drogas como forma de inadaptação social. O nosso palestrante, o nosso irmão Guilherme Azereda, a quem eu passo a palavra. Guilherme, você tem até às 19h30, se precisar de mais alguns minutos para concluir suas reflexões, fique à vontade. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. E a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis está hoje muito feliz com a presença do companheiro e por podermos aqui estudar esse tema tão importante que são as drogas e todas as problemáticas que elas podem trazer. Feliz porque é mais uma oportunidade de aprendizado e de alerta, né? Felicidade nesse termo, nesse ponto de aprender e procurar colocar em prática tudo aquilo que estamos ouvindo. A palavra está com o Guilherme. Fica à vontade, meu companheiro. Então, boa noite a todos e todas. É uma alegria poder estar participando com vocês mais uma vez. Um assunto extremamente necessário e importante na nossa vida cotidiana. E a ideia, como acho que eu fiz a última vez, é a gente trabalhar um pouquinho o tema e a gente pensar nesse tema junto, fazendo colocações, de repente questionamentos, para a gente enriquecer mais a nossa reunião, né? Então, a dependência de drogas como uma ideia de adaptação social, e a gente vive tantos conflitos no mundo atual. Nós temos diversas fugas emocionais, as diversas viciações para que essas fugas aconteçam, e muitas vezes a dificuldade em lidar consigo mesmo faz que a gente busque nessas fugas, sendo muitas vezes, algumas delas, as drogas. É importante a gente compreender o conceito do que se coloca droga na Organização Mundial de Saúde. Eles vão colocar que é qualquer substância química ou mistura de substâncias químicas que vão alterar a função biológica de um ser e possivelmente a sua estrutura, né? Então, quando se modifica algumas substâncias químicas misturadas, que podem modificar toda a nossa estrutura.
Então, não podemos dizer que droga é somente aquela que a gente diz, né? A cocaína, o crack, a maconha, ou seja, chamada drogas ilícitas, porque nós também temos as drogas lícitas, né? Como o álcool, muitas vezes é uma abertura para outras drogas mais pesadas. E muitas vezes a gente não pensa muito, mas nas drogas que nós temos fácil acesso de compra, né? E nós temos as nossas drogarias. Então, entre a medicação e o veneno, aí está simplesmente a dosagem, não é isso? E muitas vezes, hoje, pelos ansiolíticos, antidepressivos, nós temos aí muitas pessoas viciadas nessas medicações pela dificuldade como fuga, pela dificuldade até mesmo de fazer o enfrentamento daquilo que se vive, né? Não é o caso do pessoal aí no Rio de Janeiro, mas aqui no Vale do Paraíba nós temos dificuldade, né? Então é preciso compreender como que a gente vai vivenciar essas fugas, porque é interessante a gente entender o que nos leva a buscar essas fugas. Então, as vertentes são variadas, vertentes são muito grandes. Então, a própria adaptação a um grupo social, onde eu me sinto exclusivo, e muitas vezes eu preciso usar alguma coisa para viver uma experiência com aquele grupo, ou não aceitação do meu jeito de ser, eu começo num processo de isolamento e vou buscar em alguma substância que me traga um prazer de viver. Então, quando nós perdemos o sentido da vida, quando nós perdemos a vontade de se sentir bem, eu vou buscar as minhas fugas emocionais. É interessante nós refletirmos que como a gente tem vivenciado a experiência do nosso tempo, como nós temos trabalhado isso, que muitas vezes a falta de uma busca de um sentido, a gente acaba vivendo experiências de frustrações, de solidão, buscando essas fugas emocionais. Eu gosto de uma frase de Sócrates que ele diz assim: não é ocioso apenas aquele que não faz nada, mas aquele que poderia empregar melhor o seu tempo. Então, quando eu não tenho um bom emprego do meu tempo em coisas, não simplesmente em coisas fúteis, a gente acaba vivendo uma experiência de um vazio emocional, e esses vazios emocionais é que fazem com que a gente faça a busca de substâncias que podem alterar a minha questão de felicidade. Mas é interessante que a gente pensa, por que que tantas pessoas usam as substâncias, as drogas lícitas ou ilícitas? Porque se ela não fosse dar nenhum tipo de prazer, não teria muito sentido, vocês concordam? Então, de uma certa forma, ela traz sim um alívio, né? Mas vamos pensar um pouquinho. O que que essas substâncias fazem? Porque a droga, quando eu converso com jovens, ela é extremamente, ela te dá um prazer intenso naquele momento. Ela tira a pessoa de um vazio profundo, porque ela libera os chamados neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, e uma quantidade, um jato no teu organismo que você sente-se muito bem, sem nenhum tipo de esforço. É um efeito que passa muito rápido, e como a pessoa volta depois nas mesmas frustrações que ela vivia antes, ela acaba fazendo uso novamente. Aí ela passa a ter uma dependência. Naturalmente, o nosso corpo, ele produz essas substâncias chamadas hormônios da felicidade. Todo o esforço que você empreende, o teu corpo libera. Por exemplo, vamos pensar aqui. Uma pessoa que ela quer passar num concurso. Ela estudou o primeiro ano, não conseguiu. No segundo ano, ela se esforçou. Os amigos ligam: olha, vamos sair. Eu falei: não, eu preciso estudar. Aquele esforço todo, passa 1, 2, 3 anos, e no quarto ano ela passa. Ela tem uma sensação de um êxtase profundo, e esse êxtase, pelo esforço, pela dedicação, o organismo, o cérebro libera a noradrenalina, a serotonina, dando aquela sensação de prazer pelo teu esforço. E isso é uma conquista sua, ela permanece, que é praticamente o mesmo efeito que a cocaína faz. Ela te libera essa substância, mas como você não esforçou nada para
Para conquistar isso, o seu corpo entende, ela passa muito rápido. Não é conquista. Não faz parte do seu patrimônio que você angaria para você. Passa o efeito muito rápido. Então, o esforço como nós produzimos para alcançar, mesmo vivendo momentos desafiadores, porque os momentos desafiadores, ele faz parte da nossa vida. E no mundo moderno hoje, parece que ninguém quer viver experiência de dor. Ninguém quer viver, por exemplo, momentos de infelicidade. Logo, a gente busca uma medicação para que a gente não se sinta mal, se sinta solitário, até mesmo infeliz. Porque a tristeza, ela faz parte da vida, ela é um sentimento natural, né? Uma vez ligou uma senhora para mim, que queria conversar um pouquinho, que ela estava muito triste, não sabia se ela tomava medicação. Eu falei, mas por quê? Eu falei, minha mãe faleceu. Eu falei, mas você tem que ficar triste. Faz parte do processo. Se eu não vivo o processo de um luto, aí eu vou viver essa frustração muito depois, não é? Então, eu preciso viver essa experiência. E muitas vezes, com medo de enfrentar as próprias experiências da vida, estão logo pedindo medicação. E quando eu não busco uma receita com o médico, ela dá um jeito de comprar. Ela busca. Então, os ansiolíticos hoje, a gente tem conversado com um grande número de pessoas viciadas nos ansiolíticos. Tem um aí que está o top dos jogos, hoje não vou nem falar o nome, né? Eu não estou dizendo que é proibido, mas com a medicação, com o médico te receitando, ótimo. Mas a pessoa passa de um controle, como eu coloquei, entre o remédio e o veneno, passa a dosagem. Não fica, não perde nada para aquela droga chamada drogas ilícitas. Então, eu queria refletir com vocês na questão 645 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: quando o homem está, de alguma forma, mergulhada na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Então, quando ele vai utilizar uma medicação, vai utilizar uma droga, qual seja qual ela seja, isso não torna para ela um arrastamento irresistível, né? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontrará algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Ou seja, tudo na vida são escolhas que nós fazemos. O que nós esquecemos não são das consequências das nossas escolhas. Então, quando eu vivo um momento de uma frustração profunda, como ele diz aqui, existem muitos espíritos que estão ali para nos angariar, mas na maioria das vezes eu não quero cura, eu quero anestesia. Eu quero tomar alguma coisa que tira aquela dor, mas ela volta depois. O vício é assim. Eu fico só remediando, remediando, mas eu nunca busco a cura, porque eu estou sempre buscando esse imediatismo. E esse imediatismo, muitas vezes, eu vou entrar numa questão de vício. E essa viciação que você perde o controle dos seus próprios desejos. Você perde o controle. Então, não é irresistível isso. Então, eu preciso compreender qual é o motivo pelo qual eu tenho vivido nesses vazios. Então, a vida moderna hoje faz com que a gente se compare o tempo todo. E a gente tem que viver aonde que todo mundo vive. Dr. Sigmund Bauman, ele vai falar que hoje do mundo líquido, do mundo das coisas que perderam valor. As pessoas têm uma necessidade intensa de mostrar o tempo todo que são felizes. E todo mundo posta nas redes sociais uma vida extremamente feliz. E normalmente a gente quer também angariar isso. E quando não busca, aí ocorre, na maioria das vezes ocorre um isolamento e a necessidade de buscar alguma coisa que me dê essa sensação. E a gente vê e todo mundo é feliz. Mas na verdade todo mundo vive as suas frustrações. Eu não sei se aí no Rio de Janeiro vocês passam por essa dificuldade, passa também ou não? Tem dificuldade aí? Tem. E como que eu lido com essas frustrações? Como que eu vivencio a experiência? Sabendo que a doutrina espírita nos traz a dor como processo educativo na nossa vida. Ela não é punitiva, não é? Então, essa comparação em relação da minha vida com a vida do outro, que eu não me sinto engajado no determinado grupo social, e eu vou me isolar, ou eu vou buscar alguma coisa que me dê essa sensação de alívio,
E quando eu começo num processo contínuo disso, a minha exceção chega, né? O próprio álcool, né? O álcool também é uma droga lícita, mas que é a porta de entrada para outros. E tem muitas pessoas que vão dizer assim, ah, eu bebo só socialmente, eu tenho controle daquilo que eu faço. Até mesmo ele vê que ele não bebe por prazer, ele bebe por necessidade, porque ele está automaticamente vivendo uma experiência de uma substância. Para ele, por exemplo, tem muita gente que se torna mais extrovertido quando bebe alguma coisa. Ele é muito quieto, tem vergonha de estar naquele grupo social, então ele precisa de uma utilização de uma dosagem maior de álcool para ele ficar mais desinibido, né? E assim começa. Então, sempre quando eu vou fazer aquele enfrentamento, eu preciso utilizar alguma substância para que eu coloque uma máscara social e não apresente como eu sou. Então, essas fugas emocionais, a gente precisa ter uma percepção do meu controle sobre ela. Porque a partir do momento que ela me domina, eu entro num processo de vício. Isso também acontece com as medicações. E muitas vezes nós estamos dependendo de medicações para acordar, para dormir, para andar, para fazer tudo. Que a gente passa a não ter uma vida em relação aos meus desejos, da minha plenitude. Então há um isolamento. Então eu preciso compreender que eu não preciso fazer tudo que o outro faz, ou ver como o outro vive. Essa comparação é muito complicada. Maria Montessori, uma pedagoga italiana, ela vai dizer que até o nosso sistema educacional hoje, ele é feito de uma forma que a gente está competindo o tempo todo. Então, nós entramos ali na escola, já compete pela nota, e já compete por isso. Depois, na vida adulta, compete pelo melhor emprego. Há sempre comparação. Então, ela vai dizer assim, enquanto nós educarmos para a gente competir um com o outro, é o início para toda a guerra, uma guerra de competição. Mas quando eu começo a educar as crianças para serem solidárias e cooperarem um com o outro, eu começo a construir pela paz. Então, eu vivo uma experiência, a minha experiência não é o outro, sendo que o outro vive a tua experiência de acordo com a sua própria visão de vida. A felicidade, ela é uma proposta que é diferente o conceito de cada um. Cada um aqui tem um conceito de felicidade. Então, quando eu não me sinto adaptável a sentir essa sensação, essa plenitude, aí eu vou buscar alguma coisa que me traga isso. Esse é o grande perigo, né? Já passaram a perceber qual é o conceito de felicidade? Vocês querem me responder isso? O que é felicidade para vocês? Quer responder, Rose? Que eu vejo que você é muito feliz, com esse rosto sempre sorrindo. Para mim, felicidade é saber que eu estou com a minha consciência tranquila e fazendo o esforço que eu posso fazer dentro dos meus limites para realizar tudo que eu posso realizar. Esse é o meu conceito de felicidade. Maravilha. Ana Cristina? Para mim, a felicidade, assim como a Rose falou também, da mesma forma, mas também poder proporcionar o bem-estar para os meus familiares, amigos, sempre estar fazendo o trabalho do bem. Interessante. Você não esqueceu de uma palavrinha aí? A felicidade é proporcionar o bem-estar aos meus familiares e aos meus amigos. Faltou alguma coisa, não faltou? Assim, essencialmente para mim também. Essencialmente para Principalmente que mim. se eu não estiver bem, eu não posso Exatamente. transmitir o bem nem a felicidade para as outras pessoas. Exatamente isso. Olha que interessante. Na verdade, nós não conseguimos, né, proporcionar felicidade para outras pessoas. Vocês concordam? Eu só consigo proporcionar para mim. Eu posso contribuir para um bom relacionamento, porque a construção de felicidade é individual. Ela não depende de mim, por mais que eu deseje. Então, quando em muitas situações são outras vertentes, outras fugas emocionais, né? E muitas vezes acontecem com nossos filhos. Eu faço uma programação com meu filho, eu quero fazer de tudo para ele ser feliz, com excesso de proteção, muitas vezes exatamente ocasiona um efeito contrário. Em muitas situações é uma própria frustração de mim, porque eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Aí eu me frustro. Sou eu que começo a entrar no processo de uma fuga emocional pelas várias vertentes que eu tenho, não só das drogas, né? Então,
é preciso refletir sobre o nosso papel como espírito que está encarnado. Qual é a causa das minhas fugas emocionais de não fazer os enfrentamentos que eu devo fazer? É só isso. Quando eu não aceito a vida que tenho, ou seja, ao contrário, quando eu não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que tenho. Isso é o motivo das nossas fugas. Porque eu vivo situações que não foram planejadas e muitas vezes em comparação com outras formas de vida, que não é minha, né? Denise, o que é felicidade para você, filha? Para mim, é ver os outros felizes. Oi? Para mim, é ver os outros felizes. Não está faltando alguma coisa também? Não, não está faltando, não. Porque o que acontece? A gente sabe que felicidade não é desse mundo, né? Mas ela começa aqui, não começa? Relativa, isso. Primeiro, a gente, né? A gente cuida da nossa felicidade, mas ver as pessoas felizes, você fazer o bem pelos outros, nos traz uma certa felicidade, certo grau de felicidade, vamos dizer assim. Se você está fazendo a sua parte, está contribuindo com o planeta, está contribuindo com o outro necessitado ou não, necessitado de tudo, né? De atenção, de carinho, de necessitado material. Eu acho que quando você faz o que é bom para o outro, você fica feliz. Eu acho que, não sei, é dessa forma que eu fico. Tá certo. Ana Brito. A felicidade para mim é estar aqui estudando com vocês. É uma felicidade estar estudando. E também, como todos aí falaram, é fazer o bem, né? Sentir a outras pessoas felizes, poder ter essa oportunidade, né? É isso aí. Ana Me Constantino. sinto feliz. Boa noite. Felicidade para mim é me sentir bem comigo mesma e ser útil. Muito bom. Carmen. Felicidade para mim é estar em paz comigo, principalmente. Porque se eu estiver em paz comigo, eu estarei fazendo coisas boas para os outros também, mas eu tenho que estar em paz comigo também. Sem medicação de preferência, né? Como você bem falou aí. É isso para mim. Obrigado, querido. Eu tenho um amigo aqui que está me ajudando, um companheiro, eu só que eu não sei o nome do senhor, está com o nome de usuário do Zoom, o senhor quer falar para a gente o que é felicidade na sua visão? Só abrir o teu microfone. Jorge, companheiro Jorge. Pronto. Boa noite a todos. Ai, meu Deus. Felicidade eu considero aquela sensação de bem-estar, de harmonia, de paz, de luz, e ter sempre um saldo positivo naquele procedimento que Santo Agostinho nos orienta, é fazer ao repouso. Botar a cabeça no travesseiro, ter serenidade, ter paz e ter harmonia. Evidentemente, essa sensação irá ser transmitida a todos aqueles que nos circundam. E aí teremos um ambiente tranquilo, um ambiente sereno, um ambiente de harmonia, um ambiente de paz. Muito bom. Olha que interessante quando nós colocamos a felicidade ou a nossa reunião, principalmente a espiritualidade, com uma prevenção à utilização do uso de drogas, ou uso das fugas que nós buscamos. Pense comigo. Eu acho que a dependência, ela fala muito mais de uma privação do que de um vício. Quando eu estou me privando de um momento, ou quando eu estou privando a minha felicidade em detrimento da dos outros, eu posso entrar
num processo de fuga e de vazio comigo mesmo. A vida, ela não nos dá o que somente nós podemos nos dar. Olha que interessante. Porque é isso que muitas vezes, que é a fuga emocional através da droga, eu busco. Eu quero que a vida me dê um prazer sem esforço. Só eu posso trabalhar comigo através dessa busca para buscar em si essa consciência tranquila, né? Eu gosto de um conselho de felicidade do professor Clóvis, que ele diz que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. É o momento em que você vive a tua experiência. Tudo passa muito rápido. Então, quando a vida, eu quero alguma coisa gratuitamente da vida, e eu busco nas drogas lícitas ou ilícitas algo que preenche sem esforço. Eu estou buscando alguma coisa, não como felicidade, estou buscando euforia. É aquela euforia do momento que passa muito rápido. A felicidade é uma conquista do espírito, é uma conquista da alma, pelo teu esforço, pela busca. E como vocês colocaram, olha, quando eu trabalho o evangelho, a caridade, eu trago um benefício para mim. E poder proporcionar isso para o outro é maravilhoso. Mas eu não posso depender de uma experiência com o outro para ser feliz. Então, a caridade é uma ferramenta para isso. Mas ela precisa movimentar valores. Por isso, a caridade com Jesus é um trabalho sincero, sem uma troca. Porque no início a gente tem troca, né? Fala, Deus, eu estou começando já a dar minha cesta básica, eu ajudo as pessoas, isso olha para mim. Então a gente faz aquela barganha com Deus. Chega um tempo que ela passa a ser tão natural e tem um bem-estar, né? E até para fazer caridade a gente precisa se preparar, já perceberam isso? Você não pode chegar fazendo qualquer caridade. Na casa espírita que a gente tem um trabalho social, olha que coisa interessante. Eu falo para as pessoas, se prepare para não ir diretamente com o público. Porque ao invés de você fazer caridade, você pode piorar a tua condição. Então, tem muitas situações que a gente monta uma cesta básica e a gente recebe doação, né? Então, por exemplo, marca de pó, vem um monte de marca de pó. Aí você monta a cesta básica, aquele pozinho que você recebeu, e você dá para a família assistida e fala assim, olha, esse pó aqui, eu não gosto dessa marca. E se você não estiver preparado, você começa já a entrar em conflito com a pessoa. Tem que estar preparado. Porque senão você fala assim, olha, você está passando fome, você não quer a marca do pó. Olha para você ver. Então, muitas vezes a gente fala, ô filha, você me perdoe, da próxima vez a gente vai colocar a marca de pó que você quer, né? E que você usa. Então, é como você se prepara para aquele momento. Você está ali para dar o alívio, tanto material, mas principalmente espiritual. Porque a pessoa muitas vezes não está entendendo, não está compreendendo. Então, eu busco nisso uma autoproteção, é uma medicação, a caridade é uma medicação natural para mim. Que muitas vezes, quando eu tomo uma medicação, por exemplo, um ansiolítico, para me dar a plena. Claro que nós temos a depressão endógena, que, por exemplo, no meu organismo não vai produzir a noradrenalina, a serotonina, que são hormônios da felicidade, né? Mas se eu também não produzia, porque de uma certa forma meu corpo biológico está com algum tipo de deficiência, mas que foi uma programação reencarnatória, que em alguma encarnação eu produzi que isso acontecesse. Mas é uma responsabilidade minha. Então, a encarnação é uma proposta evolutiva de crescimento, é um processo progressivo, ele é lento. Então, viver essa plenitude é que nos protege dos nossos vazios e que dá um sentido para a nossa vida. E eu sempre coloco hoje da importância de a gente dar uma estrutura aos nossos filhos, aos nossos jovens. Porque quando a gente dá uma estrutura emocional para eles, buscando um sentido, não só facilidade na vida, eles vão ter a capacidade de fazer as suas escolhas, principalmente nos momentos das próprias frustrações, que é muito perigoso. Então, o processo educativo, ele se dá de 0 a 8 anos, né? Dá para educar depois disso? Dá, mas torna-se mais difícil. Por isso que Kardec falou que a reencarnação se fecha aos 8 anos, porque é nessa faixa eles estão aptos a observar tudo e aprender com os nossos exemplos. Então, eles precisam ver as frustrações que a vida vão lhe trazer, não com excesso de proteção. Porque quando eu dou tudo na mão para o meu filho,
ele não sabe o esforço para a conquista, ele não sabe, muitas vezes, ouvir o não. Isso vai aumentando os seus vazios, principalmente nos dias de hoje, em que estamos cada vez mais isolados em nossas casas. Nós convivemos num lar, mas cada vez mais isolados. Estamos vivendo um processo de solidão, convivendo com pessoas sobre a mesma casa. Por isso que eu sempre foco nos jovens e nas crianças, da importância dessa base educacional. Jovens que frequentam com seus pais uma determinada religião, independente da religião, ou vai na missa, ou vai no templo, ou vai na casa espírita, que tem uma atividade, mais difícil torna-se dele angariar vazios. E se de alguma forma oferecer qualquer tipo de droga para ele, ele vai saber que não se deve usar pelas consequências que tem. Só que quando os nossos jovens estão mais isolados, a gente não tem tempo para falar com os filhos, estão cada vez mais isolados nos seus quartos ou nas suas tocas. E a gente acha que eles estão seguros lá. E não estão. Eu trouxe um texto que eu gostaria de ler para vocês sobre uma psicóloga que escreveu sobre os filhos do quarto. O perigo sobre o isolamento nos quartos. Olha o que eles dizem. Antes, perdíamos os filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e, ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estar em segurança. Quanta imaturidade é nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo os seus saberes, sem que sabíamos o que é. Perdem literalmente a vida. Ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais. Fechados no mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros e em nada contribuir para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou que passam em suas famílias, já que estão mortos de sua identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre já sabem quem são os seus filhos. Então, quando nós temos dificuldade de diminuir os espaços entre nós, principalmente na estrutura familiar, que é básica de uma sociedade equilibrada, nós conseguimos, nessa estrutura familiar, vivenciar experiências simples da vida cotidiana que nos fortalece emocionalmente. Nós ficamos mais aptos a enfrentar os desafios da vida. Quando nós temos dificuldade dessas relações e sentimos cada vez mais isolados, os filhos perdem a segurança dos pais e vice-versa, nós começamos a buscar em medicações, nas drogas, no álcool, algo que me preenche aquele vazio estrutural. Esse vazio começa desde os primeiros passos da nossa vida. É possível que nós conseguimos recuperar em muitas situações que talvez se a gente não tem na nossa família, ou com toda certeza temos algum vizinho, algum familiar que tem algum jovem, alguém com um certo tipo de dependência. O tratamento ocorre? Ocorre. É importante? Importantíssimo. Só que a gente precisa tratar as duas vertentes, o corpo físico e a questão espiritual, principalmente das famílias. Porque em muitos casos, a abstinência, mesmo as pessoas que vivem já há algum tempo, que eles falam limpos, né? É interessante que o AA
Ele sempre fala assim, por mais um dia. Ele pode ficar 20 anos sem bebida, mas só mais um dia. Porque um gatilho emocional pode fazer com que ele volte toda aquela dependência de novo. O álcool, na droga lícita ou ilícita. Então, o tratamento é sempre num conjunto familiar. Porque se o jovem já está fazendo um tratamento de desintoxicação física, ele sai e volta para casa. Se ele tiver, por exemplo, uma discussão com o pai, com a mãe, qualquer pessoa, ele não tiver suporte emocional, ele volta a usar de novo. Porque ele cria naquela discussão aquele vazio profundo, aquele processo de uma depressão profunda, ele vai querer algo que tire aquela dor, porque ele não sabe viver aquela experiência. Então, quando nós damos a eles a possibilidade de fazer esses enfrentamentos, de saber que é natural viver os nossos medos, as nossas tristezas que fazem parte do processo, é como se fosse uma lapidação do espírito e eu me fortaleço. E a partir do momento que eu venço isso sem nenhum tipo de viciação, de algum tipo de medicação, de algum tipo de droga, eu saio muito mais fortalecido e estou apto a fazer outros tipos de enfrentamentos. Agora, quando eu começo a fugir das minhas responsabilidades, eu vou ter cada vez mais dificuldades para isso. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem poderia vencer seus desafios através do seu esforço. Os Espíritos respondem, sim. Só que tem hora que acho que eles tiram sarro da cara da gente. Ele fala assim, e muitas vezes por fracos esforços. Olha que interessante. Fraco, não precisa de muito, é pouco. Mas ele, depois de uma vírgula, ele fala assim, quem de vós tem vontade de fazer realmente a mudança? Porque é a vontade que lhe falta. Ou seja, é preciso se esforçar um pouco. Falta a vontade. A experiência da dor, ela nos visita. Eu preciso vivenciá-la. Enquanto isso não passa, eu preciso tirar um aprendizado disso. Quando eu não aceito aquela condição, gera um sofrimento, gera um vazio. Aí eu vou buscar alguma coisa que tire essa dor. Porque a dor emocional é muito mais difícil de ser tratada do que uma dor física. A dor emocional, a dor da alma, talvez não seja simplesmente nessa encarnação que nós já estamos vivendo. Já estamos trazendo aquilo que Kardec chama das nossas tendências inferiores, e quando eu não dou conta disso, vou precisar viver uma experiência que tire essa dor. Ou seja, a gente vai buscar uma anestesia, alguma coisa que normalmente eu só estou vivendo, curando e tratando das consequências. Eu não estou buscando a causa. E eu preciso buscar a causa disso. Tá? Eu queria abrir para vocês, se vocês quiserem fazer mais algumas colocações, talvez algumas perguntas, se eu tiver em condição de responder, e a gente vai falando aqui mais na experiência que a gente tem contato com muitas situações e vivências que nos trazem na casa espírita. Vocês querem fazer algumas colocações? Guilherme, nós encontramos muitos jovens, não é? Devido a problemas sociais, eu estou falando problemas sociais, e procuram esse isolamento, né? E muitas vezes ele se isola, ele pega lá o celular dele e vive ali, isolado, como se estivesse numa ilha, e vivenciando tudo aquilo, problemas sociais que também contribuem muito para isso. Ele olha para o outro que tem um pouco mais do que ele, muitas vezes ele não aceita esse tipo de coisa. E quando a gente percebe o número de jovens que passam por isso, é muito grande. Tem a questão também, como você falou, da família, que às vezes, ou porque talvez também não tenha sido educado por isso, né, dessa forma, não dá muita atenção, outro também porque o pai e a mãe, às vezes, trabalham tanto para trazer alguma coisa para dentro de casa que realmente encontram dificuldade. E muitos deles também não veem a religião, como você falou, a criança que vai para a igreja com os seus pais, né? Não veem na religião um fator que ajude. Como é que nós podemos analisar tudo isso? Né? Essa criança também muito pequena, com 8, 9, 10 anos, que já tem o seu celular,
e que senta no canto do sofá e fica ali. Como mexer nessa estrutura? E hoje em dia a gente vê tão forte, né? Você olha num restaurante, às vezes o pai, a mãe, dois filhos, cada um está com o seu celular na mão. E pouco conversam, só param para o celular na hora de comer e olhe lá. Interessante a gente refletir sobre isso, né? O filósofo Nietzsche dizia assim: quem tem o porquê suporta quase qualquer coisa. A falta de um objetivo, de uma busca. Como a senhora colocou, a questão social é um fator desencadeante. Quando nós pegamos comunidades carentes, em que o jovem está diretamente ali, ele sonha em ter um tênis novo, aquilo que todo mundo tem, e a única opção que ele tem para isso é talvez buscar um traficante, e porque no contorno você não vai ver nenhum tipo de atrativo para ele fugir dessa realidade, né? Ou seja, quadras esportivas, situações que ele possa ter opções para isso. Então, a comunidade não tem nada, nenhum atrativo para o jovem trabalhar esse seu tempo, né? Como a gente colocou na fala de Sócrates no começo. Essa ociosidade, sem valor da percepção do teu tempo, vai buscar você alternativas que talvez você não tenha. É a única alternativa que você tem, né? Os pais saem para trabalhar, para tentar colocar o mínimo, o básico dentro de casa, e muitas vezes estão sozinhos. Sem essa alternativa, a questão social leva ele a entrar numa vida de crime, né? Então, é somente nas pessoas com classes sociais sem nenhum tipo de condição? Eu falei, não, as drogas também estão nas altas classes sociais, que é o contrário. Como a dona Rose colocou, eles têm celular de última geração, o pai já dá carro, dá tudo. Esse é o problema. Ele conquistou tudo sem esforço nenhum. Aí também ocorre porque ele não sabe ver frustração, ele não sabe o trabalho para chegar naquilo, e então ele também se frustra, perde seu objetivo. E ele começa a querer viver outras experiências. Eu vou colocar um exemplo que eu não gosto de colocar aqui, mas eu vou colocar, né? Quando você assiste a vida do Cazuza, você assistiu a vida do Cazuza? Né? Um rapaz que tem uma capacidade de criação, letras maravilhosas. O que que acontecia com ele? Ele começou a viver tudo, ele conquistou tudo. Chegou uma hora e falou, eu quero experienciar mais coisas, ver euforia. Aí ele começou a usar droga de tudo quanto é jeito. Virou uma vida de banalidade. Quando você perde a perspectiva daquilo que a gente falou de felicidade, o que seja para você, em busca de euforias, vocês podem ver sempre essa busca de euforia constante. Cada vez você vai aumentando mais as suas necessidades, porque você não consegue ver uma plenitude. Eu não sei se foi, acho que foi a dona Ana Brito que falou, olha, estar aqui é felicidade. Quando nós estamos aqui, e permaneça aqui. Vamos conversar. Vamos utilizar o evangelho como uma estrutura, uma força para fortalecer os nossos passos na vida. Se eu ficar aqui pensando o que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer depois, se eu tenho que fazer janta, que eu não consigo viver essa experiência. Quando as pessoas chegam em casa no final da tarde para tomar um caldinho, que esse frio tá frio aí, tá, né? Aqui tá frio. Vamos sentar um pouquinho junto. E o outro, não dá tempo. Aí eu tenho um compromisso. O outro pega o celular, a gente não fica junto. Então, o vazio que está ali, eu vou tentar tapar num celular, num filme, né? Fica uma vida vazia. Tem gente que fala, o que você faz nas férias? Eu assisto 50 séries. Mas como assim? Eu fico o dia inteiro assistindo filme. Eu falei, meu Deus, você preenche o teu tempo com coisas sem muito propósito, com ficção. Aí chega um momento que eu não consigo enfrentar a realidade. Agora sim, como fazer? Não é? Essa é a resposta. Somente com o objetivo da doutrina espírita, o processo de educação moral do espírito, através do relacionamento humano. Como eu coloquei, eu não posso forçar o outro a conquistar a própria felicidade.
mas eu posso buscar, acima de tudo, a minha, e dando de mim também a possibilidade de estar inteiro numa relação, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos. Quando eu dou segurança a eles, quando eu dou possibilidade a eles de ter uma boa companhia. Eu me lembro, eu acho que vocês são aí no Rio também. Eu sei que eu tenho muitos amigos cariocas que falam que no Rio vocês são, têm uma relação bem próxima também com os vizinhos. Eu lembro da minha avó, que minha avó chegava no final de tarde, arrumava a mesa, falava, oi, vó, alguém vem, vai, vem, a vizinha tal. E era ficar feliz, eu vizinho ia tomar café e conversava. Uma terapia natural. Hoje, a vida é corrida, você não encontra com uma pessoa na rua, você fala, vai tomar café lá em casa. Fala, eu vou sim. Se ela aceitar, você fica assustado. Falei, não, mas não é para você aceitar, não. A gente só convida para uma relação social. E você lembra, eu não tenho nem pó dentro de casa, não era nem para ela ter aceitado, ela aceitou, você faz. Por quê? Porque eu quero que as pessoas fiquem distantes de mim. E quando eu começo nesse isolamento social, os vazios vêm. Então, não adianta eu tratar o efeito da questão da droga, eu preciso buscar a causa. Então, muitas vezes eu estou vendo assim, é a comunidade, é lá na favela, é não sei o quê. Não é, é dentro de casa. Eu posso começar no meu ambiente, que nem Mahatma Gandhi dizia. Muitas vezes eu quero ver a paz no mundo, mas como que posso conquistar a paz no mundo? Começando por mim. Seja você aquele que faz a diferença. Então, muitas vezes eu estou trabalhando um monte de relacionamento com um monte de crianças, mas como eu estou cuidando dentro de casa? Qual a atenção que eu estou dando para o meu filho? Não é? Daí eu estou aqui falando com vocês sobre droga, sobre relacionamento. Daqui a pouco a minha filha, pai, eu estou precisando estudar um pouquinho com você. Você pode me dar uma atenção? Olha, filho, o pai não tem, eu não posso ter tempo, porque eu tenho outra palestra. Eu falei, peraí, eu estou falando para os outros sobre um monte de coisa, mas para minha filha não estou falando? Você sabia que um dos motivos que muitos jovens entram no processo de drogatização é para chamar a atenção dos pais? Tinha na internet até um tempo atrás uma carta de um filho que desencarnou por overdose, deixou uma carta para o pai. Você nunca me deu atenção. Você nunca falou comigo. Você só me dava atenção e você só corria comigo para o hospital quando eu entrava em overdose. Não é duro ouvir isso? E depois de falar, onde que eu errei? Eu não suporto mais meu filho, ele rouba tudo dentro de casa. Aonde foi? E vem aquela sensação de vazio. Então não é para trabalhar a culpa, mas é para a gente começar a pensar nas nossas relações humanas. O relacionamento humano é o grande objetivo de Jesus ser aquele verbo que se fez carne, como falou João. Viver uma experiência daquela que ele chama de um amor. O amor, aquela palavra sublime que a gente tem dificuldade de entender. Esse amor que nos protege das relações, sempre relações egoístas e sempre relações familiares frágeis. Mas a gente precisa aprender sobre perdão. Por que sobre o perdão? Porque nós somos espíritos que renascemos, cada um em uma fase evolutiva diferente e somos diferentes. Então, cada um tem um jeito de ver a vida. Então, quando Jesus fala, resumindo todas as leis e o profeta, ele fala, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso não é um tratar de relacionamento humano? Então, para eu ter uma boa relação com Deus, eu tenho uma boa relação com o próximo, eu tenho que ter uma boa relação comigo. Né? Como vocês colocaram a questão da felicidade. Primeiro, eu preciso proporcionar para mim através do outro, mas eu não posso fazer o outro feliz. Da mesma forma, se eu ficar dependendo de eu ser feliz devido ao outro, eu nunca vou ser. Né? É que nem nas relações matrimoniais. Encontrei meu príncipe, encontrei minha princesa, ela vai me fazer feliz. Você vai se decepcionar. A relação é onde a gente tem uma boa convivência, e esse companheirismo de entender que nós somos diferentes, nós vamos complementando a relação, mas a felicidade é individual. Eu posso trabalhar isso junto.
mas eu não posso proporcionar ao outro, nem o outro pode proporcionar para mim. A felicidade é individual, apesar de nós somos interdependentes uns dos outros. E quando eu fortaleço o relacionamento humano, a gente fortalece e a gente faz uma prevenção de um monte de coisa, de drogas, de medicação, de tudo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala da importância da estrutura da família. Ele diz assim: o que seria para a sociedade se houvesse um relaxamento nos laços de família? Lembra disso? Qual é a resposta? Vocês lembram das respostas? Uma recrudescência do egoísmo. Se não fosse a família, estaríamos ainda mais isolados e cada vez mais egoístas. Quando eu penso só em mim, eu só penso no meu bem-estar. Aí começa sempre o grande problema. E como eu preciso provar para a pessoa o tempo todo que eu sou feliz, não é isso nas redes sociais? Eu preciso provar o tempo todo que eu sou feliz. Eu sempre falo para as pessoas, não é um julgamento. Cuidado para abrir muito a tua vida. Todo excesso requer um vazio que você não está vendo. Eu preciso mostrar que eu estou comendo. Eu preciso levantar a hora que eu estou levantando. Eu preciso mostrar o que eu estou viajando. Ninguém precisa saber da tua vida íntima. Cuidado um pouquinho. Se proteja um pouco emocionalmente. Porque se você viver uma frustração, você começa cada vez mais a necessidade de medicação. E quem está tratando uma pessoa, por exemplo, ela é uma dependente de medicação, né? Agora, ela precisa de medicação, a medicação é importante, para tirar da crise. Só que ela me fala assim, ela consegue uma receita médica, mas ela consegue comprar 2 caixas na farmácia. Não sei como, sempre dá um jeitinho, né? Que é a medicação da moda hoje que os homens, que a molecada está usando. Vou até falar o nome aqui, é o tal do Zolpidem, já ouviu falar? Zolpidem. Guilherme, Oi, filho. eu queria compartilhar sobre o Zopidem com Fala. todos, que eu estava no TikTok e eles agora estão fazendo um desafio do Zopidem. Funciona assim: você toma o Zopidem, espera o Zopidem fazer efeito, acordam você, porque você não pode ser acordado durante, senão você pode ter um episódio, para filmarem os episódios que acontecem com o Zopidem e ver qual é o episódio mais engraçado que tem. Eles vão lá, eles arrumam o Zopidem só para fazer esse desafio. Olha para você 15, ver a 16, gravidade. 17 anos. Olha a gravidade, né? Então, eu tenho uma moça que a gente conversa bastante, né? Que é viciada nisso, né? Mas vários casos. Eu tenho 4 pessoas que são viciadas nessa medicação. Era importante com receita médica, médica? Sim. Mas o excesso dela, a pessoa fica totalmente alienada, fora de uma realidade. É como você colocou. Fazem brincadeira no TikTok. Da mesma forma que houve uma epidemia de, por exemplo, da internet ensinar as crianças a se suicidarem. Vocês já viram isso? Né? Você viu que teve ficou bem famosa, aquele filme da Baleia Azul? Né? O que é a Baleia Azul? Ensina a criançada a se suicidar. Se a criança tem uma estrutura emocional, ela vai assistir aquilo e fala, nossa, que bobagem. Ela não vai brincar disso. Mas se ela está fragilizada, ela sente que ninguém dá atenção para ela, ela sente que ninguém quer saber dela, ela fica isolada na escola, porque os comportamentos começam a aparecer. Ou ela tem um isolamento social, né, uma inadaptação, ou ela pode começar a ficar violenta. Há uma mudança brusca de comportamento. Então, quando não tem nada que preenche, ela se sente, não se adapta a uma condição social, ela vai buscar, por exemplo, na internet. Por isso que é perigoso, a gente falou aqui dos filhos do quarto. Ali ela vai encontrar um mundo inteiro trazendo alguma alternativa para ela. Ela vai dizer assim, olha, você está muito bem. Quantas crianças hoje a gente encontra cortando os braços? Então, você vê criança muitas vezes indo para a escola, que eles soltam tudo com blusa, você pode perceber, a gente começa a perceber. Então, você fala, mas não dói teu braço? Não, elas cortam como fuga para se sentir bem. É uma outra fuga emocional. Então,
Se a gente dá estrutura emocional, dá presença, dá liberdade para o teu filho ou qualquer pessoa falar com você das suas frustrações, do que ela está sentindo, ela vai ter amparo. Agora, se não tem voz em lugar nenhum, a gente começa a buscar alguma coisa que traz tranquilidade. Como eu falei, o primeiro momento ela traz uma boa sensação, mas depois já não, você começa a ficar dependente daquilo. Aonde entra a viciação e você começa a ficar escravo, né? Então a gente vê as cracolândias, né? E gente ali de todas as classes sociais, que talvez tinham tudo na vida material, mas não conseguia viver uma experiência consigo. Por isso eu perguntei sobre felicidade. Eu preciso compreender que a felicidade, ela é uma condição íntima minha. Estar bem, estar pleno, consciência tranquila. Sabe aquela sensação de quando a morte bater? Eu não sei se a morte vai bater no Rio de Janeiro, e ela vai bater na tua porta um dia, e você vai falar assim para ela: Nossa, já chegou? Porque ela bate, ela não tem aviso prévio, já percebeu? Ela bate sem se esperar. E se você estiver muito bem com a tua vida e consigo, com a tua consciência, ô filha, já chegou? Então vamos, né? Porque você não precisa sair correndo para se despedir de ninguém, você vive a tua vida em plena. A doutrina espírita não mostrou que não vai acabar no túmulo, você vai continuar. Que medo é esse? Qual é que espera? Quais são as suas frustrações? Então, quando eu faço da minha vida plena todos os dias, sem busca de euforia, mas viver uma plenitude de felicidade, gente, é bom demais. Imagina se a morte bate na tua casa. Você fala assim, dá para você esperar mais um pouco? Eu preciso falar com tal. Não dá. Você teve até agora para você ir lá falar. Mas os meus filhos queriam despedir. Não dá para despedir, agora vamos ter que ir. Você tinha até hoje, um segundo atrás para você fazer isso. Por isso que a gente vive assim. Não queira colocar mais dias na tua vida. Coloque mais vida nos teus dias. Porque se estiver pedindo sempre mais vida, mais dias, é porque você não está fazendo aquilo que você está fazendo tantas coisas que não tem muito sentido, mas não está vivendo uma experiência. Não é? Eu estou vendo ali, a Denise, está com a netinha aí, Denise? Está com a netinha aí, Denise? Não é gostoso? É bom, aí. Oi! Ela está com vergonha. Como é que é o nome Olá, dele? Como é que é seu nome, filho? boa noite. Boa noite. Como é que é seu nome? Pedro, Pedro, está na casa da avó hoje? O sim. que que você pode Quê? fazer aí, Pedro? A avó que está na casa dele. Ah, a avó que está na casa dele? Você fez um café para sua avó, filho? Hoje Não, não. Hoje não. Essa relação é Gosta de fazer rica. agrado à avó. Gosta. Oi, filho. Gosta de fazer agrado para a avó. Oh, que gostoso. É. Felicidade é isso. A vida é efêmera. Efêmera. Rápido. Mas você pode eternizar qualquer minuto. Se eu te falar de um momento feliz da tua vida, você vai sempre se lembrar na casa da avó, fazendo um bolinho de chuva, sentado na mesa. É isso que vem na tua cabeça. Você cristalizou um momento bom. Isso é proteção emocional e uma sensação de plenitude que nenhuma droga, nenhuma medicação vai te dar. Você vai tomar, ela vai passar o efeito em 2 minutos. O efeito é extremamente rápido. Você já viu o efeito de alguém usando crack, gente? Já viu o efeito? Ou com o próprio Zolpidem, que estão o pessoal falando? A pessoa se sente o super-homem, ela quer voar, ela faz tudo, ela ri da sombra dela. O efeito passa em 2 minutos. E ela volta numa dor profunda. Por isso o desespero de comprar mais pedra de crack o tempo todo. Porque ela não consegue viver mais a realidade. Ela sempre vai viver uma vida ilusória, que é produzida por uma substância que é colocada forçosamente no seu ser para produzir essa sensação. O Evangelho de Jesus, meus amigos,
é uma proteção maravilhosa para a nossa vida. Que a gente possa estabelecer isso nas nossas casas espíritas com os nossos filhos. O evangelho no lar com a nossa família. E sempre dê a tua presença para eles. Porque eles são importantes. Nenhum sucesso vale a pena se tiver insucesso dentro de casa. Se o teu filho quiser falar, o teu neto, para um pouquinho, pode ser a coisa mais boba que tem, mas ele vai dizer assim, nossa, está me dando atenção. Se o teu filho chega para dizer para você, olha pai, eu queria te mostrar o que eu fiz na escola hoje, fala, olha filho, eu estou com um problema no trabalho aqui, outro dia eu vejo. O que você está dizendo para o teu filho? Porque as suas coisas não são importantes, só o meu trabalho é importante. Cada vez mais ela vai se isolar. E ela vai buscar alguém que dê atenção, ou alguma substância que preencha o vazio dela. Então é fundamental as nossas relações humanas, a qualidade dessa relação. Não é presença física, é presença espiritual, é presença emocional. Quando a gente começa a viver e conviver assim, a gente começa a melhorar a sociedade a partir do nosso ambiente. E isso é muito bom. Quando eu tiver a oportunidade de dar amparo a outras pessoas, eu vou fazer. Como a gente dá tanta assistência às pessoas que têm a questão do vício do álcool, de droga, nas nossas casas espíritas, e a gente sabe a dor que eles vivem. E até a gente muitas vezes se sente enfraquecido. A gente tratava um rapazinho, mais um amor de pessoa. O vô dele trabalhava com a gente na casa, ele foi lá. Ele já estava mais de 2 anos sem usar nada, até que da noite para o dia sumiu. Talvez alguma discussão e foram achar ele numa rodoviária aqui numa cidade do lado, dormindo ao relento. Nossa, você olha, você vê, não é a mesma pessoa, né? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Se você está vivendo uma experiência de dor, entenda que essa dor ela vai passar. Enfrente ela, busque ajuda. Tem sempre uma casa espírita aberta para você, qualquer religião. Nós temos um 88 do CVV, que a pessoa pode falar, pode desabafar, pode conversar, chore, grite, mas não se isole. Não guarda isso para você. Fala com Jesus. Porque isso é só uma consequência que nós estamos deixando, estamos levando essas dores para depois. Não. Muitas vezes é 20, 30 anos vivendo aquela experiência e você não consegue lidar com ela. Então, calma um pouco. Descansa um pouco a tua mente e vamos buscar ajuda. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo. Lembrando que em momentos de depressões profundas, o médico é importantíssimo. A gente precisa buscar medicação. E, paralelo a isso, vamos buscar a causa de tudo isso. Eu sempre falo para os jovens, cuidado com as decisões que vocês vão tomar agora. A escolha que você vai fazer agora vai interferir na tua vida daqui a 20, 30 anos. Então, cuidado para experimentar qualquer droga que hoje é extremamente potente. Por exemplo, o crack, uma única vez é tempo para viciar. Então, cuidado para entrar, porque para sair é muito difícil. Tem que ter muito boa vontade. Amparo da família constante. Então, vale a gente fazer a prevenção, né? Trabalhar isso com os nossos filhos. Vamos para a casa espírita. A casa espírita participe, né, de um movimento de ajuda que eu acho que é fundamental. Então, meus amigos, é isso que eu queria deixar para vocês. Esse bate-papo gostoso. Foi sempre um prazer de estar junto. Agradecemos ao nosso irmão Guilherme, que nos trouxe essa palestra, essa conversa, né, tão esclarecida, que envolveu a todos nós e que todos, né, lembrar de conversar com os nossos jovens, conversar com os companheiros que estão à nossa volta, abrir também o coração
e também falar um pouco de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente se coloca ali, eu preciso ouvir os outros, mas também precisamos colocar para fora também muita coisa que está dentro de nós. Somente nós da terceira idade, já caminhando alguns para os 40, 50 anos, né? Vivemos na nossa infância, na adolescência, até porque muitas vezes nossos pais eram pessoas assim que não tinham muito conhecimento, então era muito mais difícil essa conversa até nossa para com os nossos pais. Então, hoje há uma abertura um pouco maior. Então, nós também precisamos muito, né, conversar, sermos ouvidos, porque nós passamos por uma geração que era muito fechada, né? Era o pai ali, era a mãe ali, o filho, pai não conversava com o filho, pai não abraçava, não beijava o filho, era aquela coisa muito truncada, muito fechada, e nós trazemos, né, muitas questões dentro de cada um de nós que ainda não foram tratadas e resolvidas. Então, isso envolve não só os jovens, mas nós mesmos. Quantas coisas nós temos dentro de nós que não foram trabalhadas e resolvidas. Estão lá, ainda aguardando, né, uma oportunidade de ser trabalhado. Então, é muito bom ouvir falar sobre isso, que nós possamos refletir profundamente. Se for necessário buscar uma terapia, que se vá buscar uma terapia, né? Porque isso não é um cavalo de sete, né? Como o pessoal fala por aí, eu com 50 anos vou buscar terapia, que absurdo, eu vou procurar um neurologista. Então, às vezes, a gente tem essa coisa, esse preconceito, né? Mas nós precisamos também. Nós viemos de gerações onde não se conversava dentro de casa. Criança não fala dessas coisas. Não é? Há 50, 40 anos atrás havia essas coisas assim. E muita coisa nós deixamos, somatizamos, guardamos, e hoje, muitas vezes, nós temos um probleminha aqui, outro probleminha ali, muito resultado dessa situação que vivenciamos na nossa juventude, na nossa infância. E hoje, graças a Deus, nós podemos ouvir falar sobre isso, dessa Ô, forma. Rose, é interessante que a gente podia nem rir muito, né? Você ria muito, a avó falava assim, ó, riso muito é sinal de choro mais tarde, hein? Tá rindo demais. Realmente tinha todos esses preconceitos, essas coisas assim. Mas hoje, graças a Deus, nós podemos trocar, falar sobre isso e começar a refletir um pouco mais. Então, meu amigo, muito obrigado por esse momento que você veio à nossa casa para trocar essas ideias conosco. E eu quero agradecer a todos que estiveram conosco também até esse momento. E Francisco de Assis continue a nos inspirar para que nós possamos nos libertar um pouco mais de todas essas coisas. E vamos juntos agora, meus irmãos, agradecer a Deus, ao Pai Criador, a Jesus, o grande terapeuta, o grande médico das almas, por podermos estar aqui nesse momento falando, Senhor, dessas questões que ainda doem fundo em nossa alma. Que nós possamos, Senhor, por acréscimo de misericórdia, sermos envolvidos pelas boas vibrações dos espíritos amigos, para acalmar a nossa mente, para acalmar o nosso coração e percebermos que somos espíritos mortais, que precisamos cuidar da alma, que precisamos cuidar da nossa conduta, para que assim, Senhor, no futuro, possamos ter uma vida melhor. E essa doutrina abençoada nos proporciona esse momento tão bonito como foi o de agora. E Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha piedade de cada um de nós. O grande médico Jesus, o grande terapeuta das almas sofridas, possa continuar a nos inspirar com esse evangelho abençoado, para que cada um busque o seu tratamento, a sua cura, mas, acima de tudo, procure viver bem, viver em harmonia com os seus semelhantes, entendendo que tudo passa, isso também passa. Obrigado, Senhor. E ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, eu quero deixar aqui uma boa noite a todos, de muita alegria, de muita paz, e que o Senhor continue a nos abençoar e nos inspirar.
e cada um de nós busque, Senhor, essa felicidade, né? Tão necessária a todos nós. Sabemos que a felicidade não é desse mundo, mas nós já podemos, como o nosso irmão Guilherme falou, sermos felizes hoje. E eu gosto muito dessa frase de Paulo, de Pedro de Camargo, Vinícius. Mensagem, ele disse: vocês já se deram os parabéns hoje? E muitas vezes nós esquecemos, né, de dar os parabéns para nós mesmos. Afinal de contas, nós já vencemos tantas etapas e venceremos ainda muitas outras. Bom, ó, um beijo no coração de Tchau, todos. tchau. Uma ótima noite para Uma todos. boa noite para todos. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Lindo de tudo que você fez para nós. Obrigado, foi excelente a palestra. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus, que o Senhor continue a nos abençoar. Uma boa noite a todos.